Na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, na carta de Laodiceia, versículo 17, está escrito assim: Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Sobre este versículo, eu queria falar com vocês sobre uma revelação que o Senhor me deu, que para mim é estarrecedora e é um chamado para a igreja do Senhor. Eu estava orando e de repente uma visão se abriu diante dos meus olhos e eu fui levado a um lugar onde que estava uma terra lavrada para ser plantada, como se tivesse sido arada com um trator, alguma coisa assim. Ela estava totalmente limpa, totalmente virada para plantação. No meio dela, um carreiro muito fundo, seguido, como se muita gente tivesse já passado por ele, e ela ia em direção a um capão de mato que se fazia em cima, longe numa colina. E eu ia me dirigindo também por aquele carreiro, porque não tem como passar duas pessoas. Na minha mão direita, um cajado de cor branca, de cerca de 1,5 metros de tamanho. E eu ia me apoiando com ele, um sol estarrecedor que queimava as costas da gente, aquele lugar, um deserto muito seco que se parecia, não tinha água, não tinha nada, só aquele capão de mato lá em cima. E eu ia me dirigindo para aquele lugar. Como o carreiro se continuava ali, não tinha como se desviar, era só aquele sentido e uma pessoa por vez. Quando cheguei naquele capão de mato, então eu fui entrando, a sombra das árvores agora me cobriram, né? Fazendo aquela sombra gostosa, não tinha sol, porque o sol não conseguia pegar ali. Um ventinho muito gostoso, uma brisa gostosa demais que se tinha ali. Grama dos dois lados e aquele caminho continuava passando pelo meio daquele capão de mato. Ele ia atravessando o capão de mato. Quando eu olhei ao longe, lá do outro lado do capão de mato, muito longe, eu vi um ser totalmente de branco sentado, dando aparência de ser um homem, porque dava para ver o cabelo e a barba dele que eram branca, porém a face do rosto não dava para ver. Na mão dele dava para ver como se fosse um cetro adornado de um material como se fosse platina, ouro branco, alguma coisa desse jeito. Em cima dele, na ponta dele, uma esfera de cor azul, muito bonita, onde ele punha a mão dele e cobria aquela esfera azul inteira com simplesmente a mão dele. Ele cobria a esfera inteira com a mão dele. Não tem como a gente voltar, então o único jeito é seguir em direção e todos vamos passar aonde ele está. Não tem como voltar. À direita do caminho, tão somente à direita, enfileirado de caixa de papelão. Ali tinha caixa de papelão como prédios altos, né? De vários andares, outras como barracões que se estendem pelo chão, outras de formato de casas, casas grandes, outras quadradinhas, outras tipo triângulo, meia-lua, redondinha, umas mais altas, outras mais baixas. Afinal, de todos os formatos que vocês imaginarem, havia caixa de papelão ali, de todos os tipos. E eu, como vinha caminhando, continuei caminhando. Quando eu cheguei na primeira caixa de papelão, a caixa de papelão mexeu-se. E eu, com aquele cajado que estava na minha mão, abri a caixa de papelão. E o que eu vi ali chocou-me. Eu fiquei estarrecido com o que vi ali dentro, porque eu via homens e mulheres, uns por cima dos outros ali, amontoados, todos sem roupa. Estavam todos despidos, sem roupas ali naquele lugar. E quando eu fiquei estabufado com aquilo, porque não tinha como falar nada, porque assustou ao ver aquilo, uma voz do céu falou comigo. E a voz disse assim para mim: sabe quem são estes? E eu respondi: não, Senhor, eu não sei. E a voz disse: é a minha igreja. São meus pastores, meus diáconos, minhas diaconisas, meus missionários.
Eles só quiseram chegar a esta sombra e pararam. Eles pensam que estão protegidos por essas caixinhas de papelão, mas se eu mandar chuva sobre a face da terra, nenhuma delas ficará de pé por mais de 3 dias. Quando eu quis falar alguma coisa, a voz disse: sabe por que você está andando? Eu disse: não, Senhor. Ele disse: olhe para você. E parece que eu fui tirado do meu corpo. E olhando para mim não conseguia ver nada, porque a gente não consegue ver mesmo. Mas somente sendo mostrada do céu. E quando olhei para minhas pernas, para os meus joelhos, para baixo do joelho, para cima do joelho, nas 2 pernas, estava manchada de terra, de lama, esfolado, e a voz disse assim para mim: você está andando porque você está orando. Mas eles pararam de orar. Eles pensam que estão vestidos, mas não estão. Eles estão nus diante de mim. Eles pensam que são ricos por estas casas que têm, mas eles não são, eles são pobres, eles estão cegos, eles não vêem nada. Eles pararam de orar, eles pararam de buscar, eles só querem ficar na sombra dessas caixinhas de papelão. Mas aonde você planta a planta dos teus pés, diga a eles para voltar a orar, para voltar a buscar, para comprar de mim ouro puro e vestes para que se vistam, para que não apareça a sua nudez, e colírio para que vejam. Triste, irmão, porque vamos passar diante dele ali na frente, não tem como mais voltar. Nós demos esse primeiro passo nesta terra, querendo ou não, nós vamos se encontrar com o nosso Criador. Ele está à nossa frente esperando. E se continuar confiando nessas caixinhas de papelão, nos templos, nas casas que vocês acham que estão construindo, que vai fazer alguma coisa, não vai. Não vai, porque sem oração, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É impossível, elas não podem salvar. Não que eu estou dizendo que é errado vocês talvez estarem construindo, mas ele disse para mim que se ele mandar chuva sobre a terra, nenhuma dessas caixinhas de papelão, ou seja, nenhum desses templos, nenhuma dessas igrejas vai ficar de pé por 3 dias, vão todas ruir, vão todas cair, vão todas por terra, porque estão confiando neles, estão confiando nos templos, estão confiando nas coisas e estão deixando de confiar no Deus Todo-Poderoso, no Altíssimo que fez o céu e que fez a terra, naquele que tudo pode e que tudo ouve, que tudo sabe. Ele só está esperando ali na frente, ele está esperando com paciência, porque o trabalho dele foi feito, o preço foi pago, mas vocês estão deixando de buscar a verdade, estão ensinando o que não é real, estão só amontoando para si riquezas e mais riquezas, se amontoando, todos na sombra, deixaram de fazer o que o Senhor chamou para fazer, deixaram de visitar as pessoas, deixaram o primeiro amor. Mas voltem ao primeiro amor, porque senão naquele grande dia vão todos ficar, os templos vão ficar, vocês não podem levar isto, vocês não vão conseguir levar, é só o Senhor que pode salvar. Lembre-se disso, e ele está mandando um recado para a igreja dele, porque ele ama a igreja. Voltem a orar, voltem a buscar, porque vão passar diante dele, e nu, cego e despido não vai entrar, não vai poder entrar, sem azeite não entra. Não confie no que estão confiando, confie no Deus que fez o céu e a terra, no seu Filho unigênito. Eu tinha tanto, e tenho tantas para falar para vocês, visões que o Senhor me deu a respeito de tantas coisas, mas eu não tenho tempo. Mas fiz questão de gravar esta aqui, para que saibam que o Senhor está preocupado e quer salvar, mas se vocês não voltarem,
assim como as caixinhas de papelão vão ficar aqui, vocês também vão ficar. Não vão entrar.